Olá, seja bem-vindo! Está no ar o programa Mais Esportes e o convidado de hoje é copiloto profissional de rally. Já disputou mais de 70 provas e inúmeros títulos. Damon Alencar, muito obrigado por ter aceito o convite para essa entrevista. E rally é um esporte perigoso? Eu que agradeço o espaço que vocês estão cedendo gentilmente para a gente. Tem o seu perigo. A gente não pode omitir isso. É um esporte de risco, é um esporte que envolve muita velocidade, um esporte que tem as suas peculiaridades ali, suas manobras, suas situações agressivas e de perigo, mas aproveitando o teu comentário, eu gostaria até de frisar isso, que é uma coisa interessante do esporte. Ele é muito menos perigoso do que andar no trânsito das grandes cidades ou numa rodovia hoje, você pode ter certeza disso. Infelizmente, né? Infelizmente, que as nossas rodovias sem dúvida, cheias de acidentes e motoristas imprudentes. Agora, muita gente pode estar associando aí de casa, rally, ele é copiloto, rally Paris-Dakar, rally dos Sertões, eu já ouvi falar. Existem várias ramificações, né? Que tipo de rally que você pratica? Sim, isso é uma coisa bem interessante. Na verdade, eu venho do rally de regularidade, que é um rally que você pode até estar competindo com carros de rua, normais, sem adaptação nenhuma. É uma prova de entrada, geralmente, da categoria. Muitos pilotos e copilotos hoje, até profissionais, como no meu caso, vieram do rally de regularidade, que é mais barato, mais simples de você conseguir competir. Mas é um rally onde você tem que manter uma média de velocidade num determinado tempo. Então ali não ganha quem é o mais rápido, ganha quem é o mais regular. E aí é o trampolim, é o início de tudo, geralmente para o rally de velocidade em si. No rally de velocidade a gente tem dois tipos de rally. É o rally de velocidade nos moldes do World Rally Championship, que é o campeonato mundial de rally, com carros muito parecidos com os carros de rua. Hoje, por exemplo, a equipe Ford oficial usa um Fiesta, a equipe Citroën usa um carro, o C3, muito parecido com o DS3, e, por exemplo, a equipe Hyundai usa um i20, que seria o nosso HB20 europeu. Então são carros que você vê na rua, muito parecidos. Dentro do rally de velocidade você tem também o rally cross country. Esse já é um rally onde o piso é pior. Você tem um pouco mais de dificuldades de piso, travessias de rios, erosões, um terreno mais acidentado e geralmente feito com caminhonetes. O Rally Cross Country é o Rally dos Sertões, que muita gente já ouviu falar, mundialmente conhecido, o segundo maior rally do mundo, hoje disputado em 10 dias de prova. Esse é disputado em caminhonetes. No caso do outro tipo de rally de velocidade, que temos o Campeonato Paulista, o Campeonato Brasileiro, o Sul-Americano, ele é disputado em trechos fechados em estradas de terra em volta das cidades. Então, a principal diferença é a dificuldade de piso. Por exemplo, onde se disputa um, dificilmente se disputa o outro. Mas os dois são rallies contra o relógio. Ganha quem é a dupla mais rápida. Desculpa se a próxima pergunta for muito óbvia, mas rally de velocidades, quem for o mais rápido ganha a prova. É sempre assim ou não? Tem estratégia, tem percursos, caminhos diferentes? Boa pergunta, na verdade. O rally de velocidade, nos moldes do Campeonato Mundial WRC, você não tem que achar o caminho. Isso é uma diferença bem interessante. Tanto que na América do Sul, aqui no Brasil nem tanto, mas na América do Sul os copilotos são classificados em dois tipos. Os navegantes, como eles dizem na Argentina, os navegadores, e os copilotos. O navegador, ele tem uma importância muito grande em se achar o caminho. Vou te explicar como funciona na prática isso. Por exemplo, num Rally dos Sertões, a gente só vai saber ter algum conhecimento do percurso na noite anterior. Na noite anterior de cada dia de prova, desses 10 dias, ou uma etapa de brasileiro, que sejam 3 dias, o que é que seja, no cross country, a gente tem um briefing, 8 horas da noite geralmente, onde a organização vai entregar uma planilha, que nós temos umas marcações em quilômetros, que a gente vai acompanhando num odômetro no carro. Eu tenho um odômetro na minha frente ali,
e alguns desenhos que a organização faz, o mais fiel possível com a situação que você vai encontrar, mas a gente recebe isso na noite anterior da prova. Então nós não temos conhecimento nenhum do trecho que a gente vai estar passando no outro dia, certo? Então ali, a importância do navegador em si em também encontrar o caminho. Você vai dar características do piso, características do terreno, distâncias entre uma referência e outra, entre uma curva e outra, ou qualquer coisa que seja, um terreno mais acidentado, uma travessia de rio, mas a gente não tem conhecimento nenhum do percurso. Só para não perder o gancho, desculpa te interromper. Vocês saem todos ao mesmo tempo ou cada um em um tempo? Porque se você tá lá com o mapa, acabou de receber, tá perdido, viu um carro, pode ter aquilo de, opa, vamos seguir aqueles. Existe isso ou não? Na verdade, a gente larga, os primeiros largam de 2 em 2 minutos, conforme um handicap, conforme uma classificação prévia da Confederação Brasileira ou do campeonato em si. E geralmente, para trás, dependendo do número de inscritos, larga de 1 em 1 minuto. Até para não ter aquela coisa do contato. O rally não é um esporte de porta com porta, entendeu? Igual qualquer uma outra categoria de circuito. Mas assim, isso já aconteceu até comigo, eu não posso mentir. E acontece e a gente usa dessa estratégia. Acontece de você errar uma referência ou de uma outra dupla errar e esperar a outra dupla passar para acertar o teu caminho. Ajuda muito para quando você comete esse erro, você está perdido, que é uma coisa que não é difícil de acontecer, mas aí fica um pouco perigoso por você andar na poeira do outro competidor. Então você consegue voltar para o percurso, mas o importante é você manter uma distância, tal, respeitando isso também. O percurso é sempre na terra? Normalmente, os trechos cronometrados, a grande maioria é na terra. O de rally cross country, como os Sertões, o cronometrado tudo terra. O que passa de rodovia é um trecho de deslocamento, certo? Mas eu corri ano passado uma etapa do Campeonato Brasileiro do Rally de Velocidade, na categoria 205, com um Peugeot, e a gente fez um rally totalmente de asfalto. O rally foi disputado em Morretes, no Paraná, na Serra da Graciosa. Então é o único rally do Brasil disputado 100% em asfalto. O desafio é menor, maior? Ele é muito mais. Eu achei extremamente difícil, porque foi a primeira prova que eu disputei 100% de asfalto. Eu havia corrido em algumas etapas, a gente tem às vezes um super prime, num cartódromo, ou um trecho pequeno numa cidade, cronometrado também, mas coisa pequena. Agora, um rally igual a gente correu de quase 170 quilômetros só em trecho de asfalto, foi uma experiência bem interessante. Você tem que acertar o timing da cantada, isso é uma coisa muito importante para você passar para o teu piloto no tempo correto, a informação o mais claramente e mais rápido possível, certo? Mas no tempo correto. E o asfalto te dá muita aderência. Então, quando você sai da terra, você sente essa diferença, tem que ir se adequando, porque às vezes na terra você está ali perdendo tração, certo? E no asfalto você tem muita aderência, então você é um rally mais rápido. A característica da prova é muito mais rápida. Então, mas foi uma prova fantástica, com especiais noturnas, e choveu, a gente teve muita mudança de clima. Eu arrisco dizer que foi a prova mais espetacular que eu fiz na minha vida. Sabe? E a gente conseguiu chegar num resultado bem legal, tem uma história bem peculiar da prova ali também, mas foi uma prova desafiadora e a gente chegou meio como azarão e conseguimos um resultado ótimo ali, um terceiro lugar na categoria. Pode contar essa história agora que eu fiquei curioso. É engraçado. O pessoal pergunta às vezes, mas qual a importância, né, do copiloto ou do navegador? No cross country, ficou meio que claro de que você tem que também achar, né, o percurso. Sim. Você tem que acertar o roteiro. Direcionar o piloto exatamente para onde você tem que ir. Como no velocidade a gente passa antes, a gente faz um levantamento prévio com o carro de rua, a gente não precisa fazer isso. Então você só põe ritmo para o piloto. Você tem que passar a informação, como eu te disse, o mais corretamente possível
no momento exato. Nisso você consegue pôr ritmo, fazer o piloto andar mais rápido ou segurar o piloto. E aí, meu amigo, foi o seguinte, eu corri com um piloto de 31 anos de idade. Eu estou com os meus 48 hoje já. Lado positivo, a experiência que a gente vai adquirindo, né? São 10 anos de rally profissionalmente já. E assim, a gente construiu uma vantagem muito boa na sexta e no sábado, foram 3 dias de prova. E a gente estava 1 minuto e meio na frente do quarto colocado e com 20 quilômetros só no domingo para correr, era praticamente impossível tirar essa diferença em condições normais. Então eu cheguei para o Luiz, né, para o meu piloto, e falei, Luiz, vamos administrar, você consegue fazer isso. A gente não conseguiria chegar no segundo e o quarto em condições normais também não chegaria. Então um excelente resultado, uma etapa de campeonato brasileiro que a gente chegou meio como azarão. E eu cheguei para ele, né, antes da largada, tal, a gente estava esperando para controlar e largar. Eu falei, então tá bom já, campeonato brasileiro, 3º lugar na categoria, 4º no geral, vamos administrar, tá? Como é que você administra os hormônios de um piloto de 30 anos de idade? Difícil. Então foi uma coisa fantástica que eu tive que usar uma estratégia dentro dessa coisa do colocar o piloto para andar ou não. Eu dava uma baixada no levantamento. Eu diminuía, eu colocava um pouco mais de dificuldade. Por exemplo, quando a gente canta uma curva, uma direita ou uma esquerda 4 ou 5, ela é praticamente de pé trancado no acelerador 5ª marcha. A velocidade, não me pergunte que eu nem olho no velocímetro. Mas já passou de 200? Não, eu já tive uma prova do Paulista, que eu corri com um Subaru, um carro bem potente na categoria 4x4, e tinha uma reta gigantesca de 1 quilômetro, eu tinha certeza que ia ser veloz. A gente passa no levantamento antes, eu falei, isso não vai ter fim. E eu olhava, eu dei uma olhadinha de canto de olho assim, a hora que eu cantei para ele 1000 a fundo e esquerda 4 no final, depois do 1000. E ele foi, primeira, para a segunda, tal, até a 5ª. Eu dei uma olhada no velocímetro assim, 205. Falei, cara, não olha mais, deixa para lá, deixa eu me faz concentrar. o teu trabalho, entendeu? É uma coisa que realmente você tem que deletar algumas coisas, sabe? Então, e nessa prova de Morretes, eu cheguei para o Luiz e fui tentando administrar ali, chegamos no resultado no final, aí até numa câmera on-board minha, ele, parabéns, ótima prova, grande resultado. Eu falei, cara, como que eu seguro teus hormônios? Como que eu seguro? Eu tentei te segurar, mas não consegui. Então, no fim a gente riu, deu tudo certo, mas é uma situação, assim, interessante, né? Uma coisa que não acontece toda hora. Tamão, pesquisando um pouco sobre a sua vida, eu vi em uma competição que em 2016 o carro capotou. Quero saber o que aconteceu nessa prova. Você não vai me contar agora, a gente vai fazer um rápido intervalo. Não saia daí, tem essa história do capotamento do carro. Quero saber o que aconteceu, quero saber mais sobre essa relação de piloto-copiloto. Tem a história da mulher do Damon também, Rally dos Sertões. Muitas histórias ainda no Mais Esportes, não saia daí. Voltamos com o segundo bloco do programa Mais Esportes. Hoje eu estou entrevistando o Damon Alencar, ele que é copiloto profissional de rally. E no primeiro bloco terminei com uma pergunta. Você já sofreu um capotamento durante uma competição? Bom, eu tenho que me esforçar agora para te dar o número exato, na verdade. Os acidentes acontecem, a gente anda numa velocidade muito grande e com o objetivo de ganhar sempre. Então, o risco existe. Se não me engano, nas minhas contas, eu devo estar pelo 11º ali. Caramba! Você deve ter visto, tem bastante coisa minha, né, em rede social e tal, mas eu acho que o acidente mais violento que eu tive foi esse que você deve ter visto em 2016. 2016 foi o acidente mais forte que eu tive numa etapa de um campeonato em Indaiatuba. Mas assim, o que acontece? O pessoal brinca muito na hora do acidente que a culpa é do copiloto ou do navegador. Mas isso às vezes pode até ser, de você passar uma informação equivocada, ou é aquela coisa do passar do limite puro e simples, de você estar
buscando a vitória e os dois com o mesmo objetivo, eu colocando o piloto para andar e o piloto andando, acelerando o máximo que ele consegue dentro do que ele consegue controlar o carro ali. Mas acontece só que o carro é muito seguro. O carro é extremamente seguro, o carro é uma célula de sobrevivência, é um veículo de competição com amortecedores preparados para aquilo, um motor preparado, o conjunto do carro é fantástico para te dar desempenho e também para proporcionar segurança para o piloto e para o copiloto. Então a gente usa todo um equipamento homologado pela Federação Internacional de Automobilismo, obrigatório, é praticamente o mesmo equipamento da Fórmula 1. Tá. O macacão anti-chama, a roupa anti-chama, tem uma roupa interna que vai antes do macacão, o piloto usa as luvas, o copiloto não precisa usar, a gente usa o capacete em fibra de carbono, extremamente resistente, proteção para o pescoço. A gente usa um protetor cervical, que é o Hans Device, né? Que a grosso modo é um sistema de retenção cervical, que ele vai preso no capacete e ele limita a movimentação do teu pescoço, da região cervical, que no caso é um acidente. Isso é fantástico, é obrigatório no Rally a partir de 2009, se não me engano, ou 10, é obrigatório em todas as competições e é usado em todas as categorias do automobilismo. E nesse acidente que você viu, até o pessoal pergunta, né, mas como é que foi e tal? A única coisa que não ficou doendo foi o meu pescoço. Todo o resto do meu corpo ficou dolorido. O que acontece? O piloto ele está segurando ao volante. Então ele tem um pouco mais de firmeza, o corpo dele está mais apoiado no banco. A gente usa um banco sob medida, cinto 6 pontos e tal. Mas no caso do copiloto do navegador, eu estou segurando o livro, o meu caderno de levantamento ou a planilha. Então o que acontece? A hora que você percebe que o acidente vai acontecer, se você perceber muito antes, você recolhe os teus membros superiores. Mas tem hora que não dá tempo. Então no primeiro impacto, esse acidente que você viu, que foi acho que o mais fantástico que eu tive até hoje, a gente deve ter capotado umas 5 vezes. E o primeiro capotamento foi de frente, então uma coisa que a gente não esperava, a gente estava liderando a prova num ritmo absurdo, um piloto extremamente rápido, era até desnecessário, tanto que a gente estava andando, mas a gente está ali para ganhar. Certo? E foi um erro, na verdade, de levantamento. Eu me baseei num desenho que a organização passou, mas o desenho estava um pouquinho fora do que a gente encontrou na realidade. Então eu tinha levantado a curva num grau, certo? E o piloto confiou no que eu falei, e a hora que a gente chegou na curva ela era um pouco mais fechada, não dava para fazer na velocidade que a gente chegou ali. Não se machucou gravemente? Não. Eu tenho a sorte de ser casado com uma fisioterapeuta. Aí eu fiquei com o corpo muito dolorido. A desaceleração, conforme a velocidade, conforme o impacto que você tem no capotamento, ela vem diretamente para a região dos ombros, aqui onde passa o cinto, né? Então realmente eu fiquei sentindo ali uns 15 dias, mas nada que um tratamento, né, grátis e bem executado pela esposa não tenha resolvido o problema, entendeu? Já a gente vai falar sobre essa relação com a sua mulher, mas primeiro, relação de copiloto e piloto. Vocês têm que ser amigos, vocês têm que conversar, você já foi para uma prova brigado e aí não dá certo. Como é que é essa relação? Fantástica a tua pergunta. Você falou da minha esposa e aí eu sou obrigado a dizer o seguinte, é uma relação muito próxima de um casamento, muito próxima. De um bom casamento, né? Sim. A relação é de confiança extrema, porque, vamos dizer a verdade, a vida dos dois, um depende do outro. Não é só a questão do resultado, certo? Pode acontecer, existem acidentes fatais no rally, eu não gosto nem de tocar nesse assunto, é muito pouco comparado com, por exemplo, as perdas de vida em trânsito urbano, né? Não vamos nem ficar muito nesse assunto, senão a gente precisaria de horas para debater isso. Tá. Mas existe o risco e tem pilotos e copilotos que já perderam a vida no rally de velocidade. Então é uma relação de extrema confiança. Um rally dos Sertões, por exemplo, a gente fica 10 dias convivendo dentro do carro. No rally de velocidade a gente sai às 8 horas da manhã do parque de apoio para fazer os cronometrados e volta no começo da noite, compartilha o mesmo quarto do hotel, compartilha o mesmo voo,
compartilha a vitória, a derrota, as dificuldades e as alegrias. Então, se você não tiver uma relação boa ali, acaba até comprometendo o teu resultado final. Já tive, assim, parcerias que não deram certo. Tá. A gente começou a prova, no meio da prova, a gente viu que não ia dar certo, terminamos a prova, mas depois a minha relação piloto com piloto acabou ali. Continuamos até amigos e tal. Tenho grandes amigos no rally, são poucos, mas tenho, que já foram meus pilotos, né, que eu já prestei serviço para eles. Mas a relação é bem parecida com o casamento, sabe? Principalmente na coisa da confiança e de você entender as peculiaridades de cada um, aquilo que um gosta, aquilo que o outro não gosta, um é mais brincalhão, outro é mais sério, um é mais estressado, outro é menos estressado. E geralmente a parceria que dá certo é quando os dois entendem essas coisas e conseguem levar ali dentro do carro, né? O copiloto ele tem que ter esse feeling. Tem hora que você não pode falar na competição que você vai atrapalhar o piloto, ou tem hora que você fala, não, eu preciso falar agora porque está errado. Qual que é o momento que você conversa com o piloto? Exatamente. O piloto normalmente fala muito pouco. Tá. Eu falo a prova toda, né? Eu tenho que falar. Eu sou a voz do piloto, a voz e os olhos do piloto. A gente tem que passar a informação, na verdade, no tempo certo, como eu te disse, e o mais claro possível, com o maior. Não adianta você às vezes passar querer passar várias coisas porque não dá tempo. Tá. Então tem que ser aquilo que é o mais importante, o mais claro possível para ele entender, para ele não gerar dúvida de o que você falou. Às vezes acontece de você ter que repetir para o piloto, entendeu? Normal. Mesmo porque o piloto está fazendo várias coisas, eu acho extremamente difícil isso. Extremamente difícil. Eu faço uma coisa só. O piloto controla o carro, ouve as informações que eu estou passando e ainda tem que fazer a leitura de terreno. Então pilotar realmente não é uma coisa fácil, certo? Eu acho muito mais difícil do que o meu trabalho, por exemplo, eu acho. Mas enfim, eu não posso ficar falando coisas que não estejam ligadas à prova. Sim. No trecho cronometrado eu falo o estritamente necessário e importante naquele momento. Às vezes dá tempo, né, de uma brincadeira ou outra ali, quando você pega uma curva muito lenta, às vezes o piloto fala, pô, tá muito quente, hein? Mas muito raramente. Tá. Muito raramente. Geralmente você só passa a informação do percurso. Você tocou no assunto da sua mulher, que é fisioterapeuta, mas ela tem um segundo trabalho também, ela faz rally? Na verdade, é uma coisa muito engraçada, né? Como diz um amigo meu da minha cidade natal, eu sou de Salto, perto de Tu, urubu não anda com beija-flor, né? Então acho que não daria certo se fosse de uma outra forma. A Luciana, ela adora automóvel, ela sempre gostou, desde quando a gente namorava, ela falava sempre que gostava de carro, e na época eu competia em motos, né? E ela é ralizeira, ela entende do desenvolvimento da prova, entende os termos, vai para as provas comigo quando dá, já andou em carro de competição, e hoje ela está começando a competir de kart. Ela está começando a fazer uns campeonatos aqui na região, num kartódromo em Paulínia, na categoria feminina, e está pegando gosto pela coisa, né? Eu falo que, quem sabe, né? Eu gostaria muito de terminar a minha carreira correndo uma prova de rally de velocidade oficial, sendo copiloto dela. Nós vamos trabalhar para isso. Homens e mulheres competem juntos? Competem juntos. Não existe uma categoria no rally feminina. Tá. Porque as categorias são subdivididas de acordo com a preparação dos carros, entendeu? E é uma categoria que, na sua grande maioria, é composto por homens? Grande maioria por homens. Por quê? Mas a gente não tem preconceito nenhum. Pelo contrário, a gente respeita, e eu particularmente acho fantástico. Existem mulheres piloto muito boas, talvez muito melhores do que os homens, e copilotos também. Eu falar para você o motivo de por que a mulher não quer participar mais, eu acho que é até por falta de conhecimento, entendeu? Porque, preço, é o quanto se gasta. É caro para todo mundo, sabe? Não tem uma distinção disso. Então é um esporte que não é barato, mas não existe um preço diferenciado se você é do sexo masculino ou feminino. Eu acho que às vezes é por falta mesmo de conhecer um pouquinho mais ali, de saber que o esporte é seguro. mais para poder. Exatamente.
Hoje a gente tem algumas pilotos no Brasileiro de Cross Country, nas caminhonetes, e nesse final de semana uma piloto daqui de Campinas, a Amanda, ela é até parceira, a gente conversou bastante, ela vai estar competindo numa categoria em Mogi Guaçu, da Mitsubishi Cup, como piloto, e o marido dela vai ser o copiloto. Então, muito legal. Sim. Sabe? E ela pilota muito bem, eu tive num treino com eles, tentando passar alguma coisa de experiência para eles, mas a gente torce para esse número de mulheres aumentar. Com certeza. Porque existe um respeito e elas dão conta do recado ali, elas dão trabalho para muito marmanjo ali. Tá bom. Queria agradecer muito a sua entrevista. Infelizmente, o sinal já foi feito, temos que encerrar. Ficaram várias perguntas aqui, curiosidades, que eu vou deixar para uma próxima oportunidade. A gente vai marcar um novo encontro para falar mais sobre rally, sobre problemas mecânicos, quebra de carro. Infelizmente não dá mais tempo, mas muito obrigado e boa sorte aí nas próximas competições. Eu que agradeço a oportunidade. Na verdade, a gente tem muito pouca chance de estar mostrando o nosso esporte. O pessoal às vezes ouve rally e tem uma ideia equivocada do que é que seja. Existem vários tipos de rally e essa oportunidade que vocês estão me dando de falar um pouco da minha carreira e mostrar ali os diferentes tipos de rally dentro do esporte é muito interessante. Então agradeço de coração e espero que a gente tenha uma outra oportunidade. Com certeza. O programa Mais Esportes fica por aqui, prometendo voltar na próxima segunda-feira, sempre às 11h30 da manhã. Até lá!